Vamos falar hoje sobre redação clínica, novamente. É um assunto que eu gosto de falar, porque eu acho que é super importante, eh, do ponto de vista de raciocínio clínico, tá? E é importante porque eu acredito em algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: a forma e o conteúdo. A forma e o conteúdo da sua documentação, ela reflete o seu raciocínio. Ou ela deve refletir o seu raciocínio. Se a forma e conteúdo da sua documentação é boa, significa que o seu raciocínio é bom. A premissa é que escrever é pensar. Essa é a nossa premissa. E é interessante porque, ó, veja só, quando você faz uma documentação clínica em prontuário, não é possível que se escreva tudo o que aconteceu durante aquele evento clínico, uma consulta, um atendimento. Não é possível que se escreva tudo. E por que não é possível que se escreva tudo? E por que não é possível que as pessoas tenham acesso ao que você pensou? É importante que você, então, analise todas aquelas informações, priorize, interprete e organize essas informações em um texto que seja claro. E, obviamente, um texto ser claro é um texto ser claro para os outros. Nós documentamos para os outros. É preciso que os outros, ao ler nossa documentação médica, nossa documentação clínica, entenda o que está escrito e que o que está documentado consiga justificar as nossas condutas aí. Então, para você escrever de forma eficaz, você precisa raciocinar de forma eficaz. Então, as duas coisas são inseparáveis. Eu peguei uma admissão realizada no pronto-socorro de um paciente real, em que eu fiz todo o esforço para tirar toda e qualquer informação que pudesse identificar o paciente. Essa admissão foi feita por um interno e, em grande parte, esse vídeo é para internos, porque é talvez o primeiro momento em que a gente treina isso de forma mais frequente, assim. Talvez vale muito aqui para o R1, porque esse talvez é mais ainda do que um internato, é um momento em que a gente vai ter muita clareza do que a gente está fazendo. E aí, eu vou ler aqui e a gente vai fazer alguns comentários sobre o que está documentado e quais são os pontos que precisam ser corrigidos para que a gente tenha uma documentação, vamos dizer assim, clara, coesa até certo ponto. Não, coesa até certo ponto não, coesa mesmo. Concisa até certo ponto, porque toda concisão perde informação e às vezes essa informação que se perde pode ser muito importante. Então, não é algo fácil de fazer, mas é algo que você precisa pensar como com a importância devida. E que você tem que ter prazer em produzir esse texto. Porque, é, de novo, escrever é pensar. Então, se você fez uma boa documentação, significa que seu raciocínio foi bom. E isso funciona. Ok? Essa é mais ou menos a premissa do que está acontecendo. Do que está acontecendo. Essa é a premissa dessa aula, dessa videoaula. Então tá aí.
Olha só. Vamos dizer que esse paciente é um idoso, tá? Idoso do sexo masculino. Esse tipo de texto, ele costuma estar nas documentações clínicas de evolução de um paciente internado. Pelo menos no hospital onde trabalho hoje, o pessoal tem um hábito de deixar uma história resumida de admissão do paciente. Essa história resumida fica em cima e logo abaixo vem a evolução do dia ou das últimas 24 horas, como o pessoal gosta de escrever. E é muito interessante, eu acho, esse resumo, porque essa história de resumo, ela é o que a literatura científica sobre raciocínio clínico chama de representação do problema. Chama de representação do problema. A representação do problema é um resumo da história de admissão e que se permite que crie, que seja acessado de forma ainda mais fácil roteiros de doença para que a gente consiga planejar um plano investigativo e terapêutico. No final das contas, a representação do problema é um resumo da história da admissão. Esse resumo ele pode ser mais ou menos conciso, e aí depende muito do seu estilo para abordar o problema. Tá? Tem gente que tende a ser mais conciso, tem gente que tende a ser menos conciso. E isso pode variar entre pessoas. Mas de qualquer forma, essa representação do problema ela tem um template que é sugerido, que mostra como é que a gente consegue fazer isso de forma eficaz. E aí nessa representação do template, a ordem do modelo segue mais ou menos isso aqui, olha só. Você vai colocar gênero mais idade. Isso vale para qualquer paciente. Se o paciente tiver aqui algum outro dado demográfico que é importante, porque esse dado demográfico tem valor epidemiológico para eu entender o problema, ele coloca aqui junto com gênero e idade, mas se não tiver, você não precisa colocar nada aqui. E aí depois você coloca aqui fator de risco, comorbidades. Depois você coloca o problema com achados chave, mas se tiver uma síndrome reconhecível. E aí, obviamente, eu esqueci desse detalhe, esse problema ele tem que estar com um padrão temporal estabelecido. Padrão temporal. Agudo, crônico, progressivo, súbito e outros. Então, esse aqui, ó. Gênero, idade, fator de risco e comorbidades. Que fale com o problema. Achados chaves que entendam o problema. Sendo reconhecível relacionado ao problema. Padrão temporal relacionado ao problema. Então, o centro da representação do problema é o problema. Por isso que chama representação do problema. E isso também é um negócio interessante. E isso tem a ver com o Lawrence Weed. Né? As pessoas têm problemas. Problemas médicos. E a gente tem que ir lá resolver. E o diagnóstico é uma organização de diferentes problemas em um rótulo, em uma classificação. Isso é um diagnóstico. A gente está falando aqui de hipótese, então tudo começa com problema. Então vamos lá, olha só.
Vou dar um zoom out aqui, para a gente ver a história que foi mandada pra gente aqui. Mandado não, que eu roubei, pra gente poder corrigir. Então tá lá. Idoso sexo masculino admitido com dor torácica, com gemência importante, associado a náuseas. Acompanhante, filha, relata que o paciente vem apresentando desconforto abdominal, entre parênteses e entre aspas, empanzinamento e falta de ar há 3 dias, com piora hoje, pela madrugada, quando buscou o serviço de urgência do município de residência. Relato de cardiopatia chagásica e portador de FA crônica, faz uso de amiodarona, 200 mg uma vez ao dia, e rivaroxabana uma vez ao dia, deve ser, não tem aqui a miligrama, sem acompanhamento ambulatorial com cardiologista, fazendo essa rotina no PSF municipal. Feito na origem hidrocortisona e furosemida, sem resposta diurética até o momento. Relata também sintomas de síndrome gripal há cerca de uma semana, com febre e tosse, sem investigação médica e tomando remédio caseiro. Então essa é a história que está lá. E é verdade, essa história tem um monte de informação que é muito útil para a gente, só que todas essas informações, elas estão jogadas no papel, ou nesse caso, no computador. Eu tenho um monte de pedaço de informações. E esses pedaços de informações, eles não estão conversando um com o outro. Então, só para a gente dar um exemplo aqui, para a gente entender, assim, ó, por exemplo, vamos primeiro para esse texto era um texto único, tá? Eu que separei aqui para a gente poder conversar, para a gente poder mexer com o texto de forma melhor. Olha só. Nesse primeiro trecho aqui, ele fala em admitido com dor torácica. E aí a primeira impressão é que, opa, então esse aqui talvez, né, seja o nosso problema principal. Certo? Eu imaginei, bom, deve ser este o problema principal. Tá. E aí ele cita que tinha gemência importante associada a náuseas. Ok. Aí logo depois ele fala que a acompanhante, no caso a filha, relata que o paciente vinha apresentando um desconforto abdominal, empanzinamento e falta de ar há 3 dias, com piora hoje pela madrugada, quando buscou o serviço de urgência do município de residência. Então, apesar do primeiro citado ter sido a dor torácica, a impressão que dá é que o problema principal é falta de ar e não dor torácica. Porque até então ele estava sendo cuidado em casa. Então, o que fez ele sair de casa, inclusive durante a madrugada, para buscar ajuda, foi a falta de ar, que piorou. Então, a admissão foi por falta de ar e não por dor torácica. Ali colocou entre aspas, eu achei legal, né? Porque o termo, então, seria dispneia. Opa, tô escrevendo aqui em cima da minha cabeça. O termo seria, então, dispneia. Ele tem dor torácica. E ele tem, aí citou uns outros sintomas aqui. Aí vamos lá, gemência, náuseas e desconforto abdominal. Gemência, náuseas, e aqui ele colocou desconforto abdominal. E aí, piorou de madrugada. Foi parar na emergência. Show. Então parece que esse aqui é o principal problema. Cada um desses sintomas aqui, eles são problemas. Problema é qualquer dado clínico que
demanda nossa atenção. E eu preciso prestar atenção no que está acontecendo. E nesse caso, é muito interessante que, neste caso, o sintoma que fez com que ele buscasse ajuda seja colocado em primeiro lugar. Então, eu gosto de pensar que é um paciente dispneico que está com dor torácica, e não um paciente que está com dor torácica, que tem dor torácica, que está com dispneia. Isso tem relação com a priorização de como a gente vai abordar o problema. Lembra que para a gente criar um diagnóstico diferencial, eu tenho ali uma lista de possibilidades. Essa lista de possibilidades ela vai ser criada a partir do problema principal. Embora dispneia e dor torácica sejam sintomas muito próximos um do outro do ponto de vista fisiopatológico, eles têm abordagens diferentes, tá? Aqui, nesse primeiro, então, se a gente fosse reescrever essa história aqui, eu tenho aqui idoso sexo masculino, estava lá, tinha o nome do paciente, e aí eu escreveria dessa forma mesmo. E aí eu tenho que eleger qual é o problema primeiro, porque como ele é central, eu preciso saber os achados chaves, a síndrome reconhecível, o padrão temporal e o fator de risco deste problema. Senão eu não consigo criar o resumo. Tá? Então, voltando aqui, o que a gente tem então, nesse primeiro trecho, é um conjunto de sintomas. Foi citado um conjunto de sintomas e uma primeira informação sobre tempo. Há 3 dias. Então, ele cita o desconforto abdominal e a dispneia há 3. Então, isso aqui parece mesmo que seja há 3 dias, o que significa que se o problema está presente há 3 dias, eu chamo isso daqui de agudo. E aí eu tenho a primeira descrição do padrão temporal do problema. O problema não é dispneia? O padrão temporal é esse aqui, ó. Dispneia aguda. Ok? Então, é um idoso do sexo masculino que se apresenta ao hospital com dispneia de instalação aguda. As outras coisas que ele apresenta, elas se ligam a este problema de dispneia, tá? Então, preciso montar isso, eu preciso que vocês entendam isso, porque é diferente o paciente que chega com dor no peito do que chega com falta de ar. Ok? É diferente o meu raciocínio, né? Para o paciente é a mesma coisa. Para a gente não. E aí ele piorou nesta madrugada. Então, ele tinha e piorou. Então, agudo e progressiva. Agudo e progressivo. Há 3 dias. Piorou hoje, agudo e progressivo. E é a informação que eu tenho dentro do que o interno colocou para mim. E aí, tá. Aqui tem uma outra coisa interessante. Ele fala assim, que a filha falou que, né, o pai vinha apresentando um desconforto na barriga e falta de ar. Esse empanzinamento aqui, ele tem um nome mais bonitinho para isso, né? Esse empanzinamento pode ser chamado de plenitude. Cara, toda vez eu escrevo aqui. Pode ser chamado de plenitude. Ixi, que letra feia, brother. Plenitude. Aí, se for sensação de cheio no estômago, epigástrica. Se for na barriga, plenitude abdominal. Se é depois que come, plenitude pós-prandial. Isso chama plenitude, tá? Fica mais bonitinho, né?
Ok. Continuando, ele fala assim: relato de cardiopatia chagásica e portador de FA crônica. E aí tem duas informações muito importantes. Lembra que fatores de risco e comorbidades que estão relacionados ao problema principal, às vezes vêm antes, né? Então, se a gente fosse reescrever isso aqui, né? Eu teria que escrever idoso, sexo masculino, portador de cardiopatia chagásica e FA crônica, se apresenta no pronto-socorro com dispneia aguda e progressiva. Ponto. Certo? Ok. Então, por que é importante colocar os fatores de risco e as comorbidades antes de falar do problema? Porque cria um sentido que o problema sozinho não vai dar. Então, ajuda no raciocínio. Principalmente, e aí, lógico, de certa forma, ele é uma interpretação sua. Nesse caso que eu estou escrevendo, interpretação minha. Neste caso, eu acredito que isso aqui tá muito relacionado ao problema principal. Então, eu vou chamar isso aqui de fatores de risco e comorbidades. E vou deixar no meu resumo, porque eu acho que isso é importante demais. Então, reescrevendo, eu vou deixar reescrito aqui, para a gente deixar bonitinho. Ó, idoso, sexo masculino, portador de, vou botar entre aspas, tá? Cardiopatia, eu vou explicar já já, chagásica e FA crônica, vou botar entre aspas também, e eu vou explicar isso aqui já já. Então, idoso, sexo masculino, portador de cardiopatia chagásica e FA crônica. Por que eu coloquei entre aspas? Porque esse diagnóstico não fui eu que dei. Eu duvido que essa filha, ou esse paciente, tinha falado assim, cardiopatia chagásica. Talvez ele tenha falado assim, eu tenho chagas no coração. E chagas no coração, né, eu posso chamar de cardiopatia chagásica, e é um termo muito genérico. Talvez ele tenha um pouco, a gente saiba de algo um pouco mais específico. A gente sabe que o Chagas no coração vai produzir uma doença, uma miocardiopatia, mas também pode produzir uma doença que é arrítmica ou pode produzir as duas coisas. Muitas vezes tem alguma coisa, mas essa doença é assintomática. Então eu não tenho os detalhes desta cardiopatia chagásica, que é importante que se tenha, tá? E aqui, de novo, uma FA crônica, que eu acredito até que tenha sido chamada de FA por causa da medicação que ele faz uso, né, amiodarona e rivaroxabana. Então, talvez ele tenha um FA, porque usar amiodarona e rivaroxabana por muito tempo provavelmente é de um FA permanente, para diminuir os riscos de AVC isquêmico, tá? E aí, pode ter sido uma conclusão do que foi dito. Lógico, se ele trouxer junto com ele um relatório, alguma coisa médica, ou você é um paciente já do hospital e você reviu o prontuário dele, está escrito lá FA, então você pode tirar as aspas e chamar isso de FA crônico ou FA permanente, como é o termo mais adequado para isso nesse momento, tá? Mas se eu colocar entre aspas, geralmente, quando eu coloco entre aspas, eu me refiro a algo que foi dito para mim e que eu não consegui checar o quão confiável é a informação, tá? Deixar entre aspas no que eu costumo fazer. Eu não sei nem se isso é gramaticalmente correto, mas eu gosto de colocar como
é um lembrete para mim que é um pedaço de informação pouco confiável, tá? Se, dependendo até do que for, é até preferível que você escreva portador de chagas no coração, que aí eu vou usar a nomenclatura que o paciente ou a, a filha do paciente tenha me dito. Então eu vou e coloco assim. E arritmia, que é provavelmente o jeito que ele falou. E arritmia. Ok? Quando eu escrevo assim, a conclusão é de quem lê. Quando eu escrevo FA crônica, né, parece que foi minha conclusão. Mas isso não foi dito. Isso não foi visto. Mais tarde a gente até vê que o paciente veio de outro município, talvez até tenham feito um eletro lá e esse eletro mostra uma arritmia e talvez a filha tenha trazido, mas eu preciso de clareza no que está aqui, tá? Eu até posso colocar aqui, ó, depois de arritmia, eu até posso colocar assim, ó, porque eu pensei nisso, não pensei? Aí eu escrevo assim, ó, FA permanente. Aí eu coloco assim, interrogado. Legal? Isso aí. Quando a gente volta, então, para essa história, aí fala que não tem acompanhamento ambulatorial com cardiologista, fazendo essa rotina no PSF municipal. Tá. O que ele quis dizer é que quem cuida dessa parte do coração, desse coração doente, é o médico do PSF, tá? É, eu acho que o que tem aqui, acho que tem pouco valor. Esse, essa informação acho que não entra aqui. Aí fala que ele foi lá com falta de ar de madrugada e foi feito hidrocortisona e furosemida, né? Isso aqui reforça a minha ideia de que talvez o problema principal seja dispneia e não dor torácica. Porque foi feito hidrocortisona e furosemida, tá com jeito de que foi feito alguma coisa para a dispneia e não para dor. Sem resposta diurética até o momento. E eu também não sei o que o médico, o interno, desculpa, escreveu quando fala em sem resposta diurética. Ele não fez xixi. É isso? Depois que tomou? Tem quanto tempo entre a medicação e o efeito esperado? O paciente está sondado? Não está sondado? O paciente tem bexigoma? Não tem bexigoma? 1 milhão de coisas podem estar relacionadas a isso aqui e eu não sei o que significa. E aí, por último, cita algo que veio antes dessa piora, que fala assim, relata também sintomas de síndrome gripal há cerca de 1 semana, com febre e tosse, sem investigação médica e tomando um remédio caseiro. Então, olha só, a dispneia tem 3 dias, mas ele tem 1 semana de febre e tosse. Então, na história, parece ser algo que começou com febre e tosse há 1 semana, que evoluiu com dispneia e empanzinamento, né? Esses dois aqui, há 3 dias, e que fez ele ir para o hospital. E aí ele cita isso, isso e isso, e eu não sei onde é que eu encaixo isso. Porque a história não me mostra onde é que tem isso. Onde é que está a dor nesta história? Então, eu tenho aqui essa
síndrome gripal, ok? Foi chamada de síndrome gripal aqui há uma semana. E febre e tosse faz parte da síndrome gripal, então não precisava nem dizer que está com febre e tosse. Eu nem gosto muito de síndrome gripal, porque isso aqui é assim, né? O leigo vai dizer assim, tá com tosse, tá com catarro, isso é gripe. Tosse, catarro é gripe. E eu não gosto de usar síndrome gripal dessa forma, porque me remete muito à via aérea superior, à influenza, a vírus. Eu não sei, cara. Eu não sei. Então, eu prefiro chamar de febre e tosse. Ou de síndrome febril aguda associada à tosse. E aí ele evoluiu com dispneia. Esse pedaço de história aqui, né? Esse pedaço de história aqui parece uma história de alguém mesmo que está fazendo pneumonia. E que talvez a falta de ar fosse uma descompensação de uma doença cardíaca que estava compensada. Então, se isso que está escrito, talvez o resumo, e aí eu estou fazendo, eu estou especulando, talvez o resumo pudesse dizer o seguinte: idoso do sexo masculino, portador de chagas no coração e arritmia, ah, é levado até ao PS da cidade de origem com história de. E aí eu conto a história. Ah, acho que nem precisa, né? E aí eu acho que eu viajei muito aqui, mas, ó, acho que nem precisa. Eu não roteirizei isso aqui não, tá? Eu peguei o negócio e comecei a corrigir. Essa porra. Então, vamos lá. Eu preciso saber como é que é essa história. Ó, se, se a minha dispneia é o problema central, é meu problema central, eu ia pensar assim, putz, se ele tem chagas no coração, e se essas chagas no coração for miocardiopatia? Miocardiopatia? Ele pode ter IC. E essa dispneia, então, provavelmente é crônica. E aí piorou agora. Então ele deve ter uma dispneia. E talvez essa dispneia seja aos esforços. E que teve agora uma piora aguda há 3 dias. Sacou? É, e aí fica um pouco mais claro. O que acontece é, nesse caso aqui, eu precisaria que me dissessem se essa falta de ar é agudo, é crônico, se é crônica, é crônico agudizado. É agudo porque foi parar na emergência, né? Mas é um crônico que piorou ou é um cara que não tinha nada de dispneia e apresentou dispneia como um fato novo? Como ele tem doença prévia, talvez seja uma dispneia aos esforços, por causa da miocardiopatia dilatada que ele tem de Chagas, e que há 3 dias piorou. Então, a, o fator de risco e comorbidades fala com a dispneia, e o padrão temporal fala com a instalação da dispneia, e aqui os achados chaves são muito importantes, porque olha só, nesse caso, o fato de uma semana antes ele estar tendo febre e tosse, coloca a dispneia num contexto de infecções de vias aéreas inferiores. Há uma semana com febre e tosse. Há 3 dias com dispneia com piora nesta madrugada. Esta é a ordem da história. Então isso é chave para eu entender o problema. Ok? Ok, ok. Ahn,
Então, o que é possível, então, dizer até o momento é um idoso do sexo masculino, portador de chagas no coração e arritmia, FA permanente, interrogado, se apresenta na urgência com um quadro de dispneia aguda, piorada nesta madrugada, associada a, e aí eu preciso saber o que que tinha junto com ele na hora que ele se apresentou. E eu imagino que ele tinha dor torácica, gemência e náuseas. Então, provavelmente ele chegou dispneico, com dor no peito, com dispneia e com náuseas. Foi realizado na urgência hidrocortisona e furosemida. E aí, o que eu queria até era saber se isso aqui melhorou a dispneia e não se teve resposta diurética. Por que me importa resposta diurética? Talvez escreveram que não teve resposta diurética porque era um paciente edemaciado? E se foi um paciente edemaciado, por que isso não está escrito aqui que ele vinha também com edema associado à piora da falta de ar? Né? Senão, por que ele vai falar sobre diurese? Por que ele quer melhorar a diurese de um paciente que talvez tenha pneumonia? Sacou? Não faz sentido, brother. Não faz sentido. Então, o que eu tentei fazer aqui, eu acho que eu não consegui. Eu acho que eu não consegui, mas eu tentei. É mostrar para vocês o seguinte, olha só, eu não vi esse paciente, eu não sei quem é, nunca vi, não sei. Eu não olhei nenhum nome dele lá para não ficar enviesado. Esse paciente não é meu. É um paciente qualquer que foi atendido pelo interno dentro do pronto-socorro do hospital onde eu trabalho. Eu não tenho ideia do que ele tem. O que eu estou querendo fazer é, se a documentação clínica foi bem feita, eu vou ler o texto e vou entender exatamente o que aconteceu com esse paciente. Se eu ler e eu continuar perdido, eu não sei o que aconteceu, muito menos quem escreveu sabe o que está acontecendo. Porque se ele soubesse, a documentação estava um pouco mais clara. Para mim, alguns problemas aqui são muito sérios, que é a não conseguir identificar e escrever o resumo voltado para o problema principal. Então, não ficou claro qual era o problema principal. Então, nesse caso, eu acabei elegendo como falta de ar. Mas poderia ser dor torácica, tá? Não importa. O importante é que a história se desenvolva a partir do problema principal, porque todas as outras informações elas devem ser úteis para eu entender e resolver o problema principal. Isso tem a ver com priorização no raciocínio. Eu não penso em todas as coisas ao mesmo tempo. Eu preciso me organizar. E essa organização parte de nós mesmos. Isso aqui é uma situação de urgência. Tem um cheirinho aqui, assim, ó, olhando, se eu pudesse chutar, isso aqui é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca compensada, que fez uma pneumonia viral ou bacteriana, e essa pneumonia viral ou bacteriana descompensou a insuficiência cardíaca. E aí ele foi parar na emergência com uma falta de ar que estava vindo cada vez pior. Por que eu estou chutando que é isso? Então, aqui existem algumas heurísticas minhas, baseadas na minha experiência de 20 anos trabalhando como médico. Falta de ar é uma coisa que as pessoas costumam não esperar, a não ser que você já tenha uma doença que te provoca algum grau de falta de ar. Se você não tem falta de ar e você começa a ter falta de ar, ou se você não tem dispneia e você começa a ficar desconfortável para respirar, você vai no mesmo dia. Você não espera 3 dias achando que vai melhorar e só vai porque piorou. Quem espera 3 dias para melhorar e só vai porque piorou é alguém que já conhece o sintoma. Entendeu? E aí, se ele conhece o sintoma, ele não. Peraí, deixa eu tomar um remédio aqui, eu acho que vai melhorar. Esse sintoma novo
que para quem nunca sentiu é algo assustador, não fez ele se mover e buscar ajuda. Então eu desconfio que ele tenha mesmo uma dispneia, talvez por um IC compensado, essa dispneia seja moderados esforços, e aí ele está ali numa vida um pouco limitada pela doença, e que agora ele começou a sentir um pouquinho mais cansado, porque ele fez uma pneumonia ali, tá? Então se eu fosse chutar, seria isso aqui. Talvez tenha edema no meio dessa história, e por isso que o médico fez furosemida lá, na urgência, estou imaginando. Por isso que ele chamou atenção por não conseguir urinar. Mas as interpretações sobre o que está aqui são todas especulativas. Porque o texto falhou na sua principal função, que é deixar claro o que está acontecendo. Neste caso, a gente tem um texto em que a gente tem um apanhado, um monte de pedaços de informações, e todas essas são muito úteis, mas que não tem uma articulação entre elas. Se não tem uma articulação entre elas, fica muito complicado a gente criar hipóteses, montar um plano investigativo e um plano terapêutico. Talvez, inclusive, faça sentido por que foi feito hidrocortisona e furosemida na urgência. O fato de ter tentado hidrocortisona e furosemida, melhorando coisas diferentes uma da outra, mostra que quem atendeu não sabia com o que estava lidando, ok? E essa confusão se manteve, e que não deveria ter se mantido. Tudo começa com uma boa coleta de informações. Lógico, eu sei, em urgência isso é muito complicado. Mas veja só, esse texto foi escrito fora da urgência, porque como esse paciente veio de outro município, então agora eu já tenho mais tempo para colher. Então, primeiro, o médico teve muita dificuldade, tem que tomar decisões baseadas no mínimo de informações possíveis. Mas esse paciente já estava internado, foi vindo de outro município e chegou para cá. Então, a urgência já não é tão grande agora, né? Então, eu consigo ter tempo para montar uma história. E essa história tem que ter um começo, tem que ter um meio, as coisas têm que caminhar. Eu não posso simplesmente citar um monte de sintomas e de sinais e de exames complementares a solto e quem quiser que monte esse quebra-cabeça. Não, esse quebra-cabeça tem que estar no prontuário já montado, ok? Para que se justifique todas as condutas que foram dadas a partir daí. Bom, o vídeo ficou longo, foram, puta que pariu, 43 minutos de eu falando. E isso é algo que eu gosto de fazer com os internos quando eles estão lá na enfermaria, de revisar tudo isso para eles poderem aprender como é que eles fazem esse texto. E eu acho que já deu. Eu tinha pensado em 30 minutos, fez em 43. Se ficou muito confuso, vocês pedem ajuda para mim, manda mensagem, faz uns comentários aí e tenta ver se eu posso deixar isso aqui um pouco mais claro para vocês, porque isso aqui é muito importante, cara. Puta que pariu. É muito importante. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.